Existe uma traição acontecendo agora. E você é tanto a vítima quanto a traidora. Você se sente invisível, passa despercebida, ignorada, como se sua presença não importasse, e culpa o mundo por isso. Culpa as pessoas que não te veem, culpa o ambiente que não te valoriza, culpa a sorte que não te favorece. Mas existe algo que ninguém te contou. Uma verdade brutal que vai mudar completamente a forma como você enxerga sua própria invisibilidade. O problema não começou lá fora, começou dentro de você. Sua mentalidade está te traindo, e a cada promessa não cumprida, a cada compromisso quebrado consigo mesma, você se torna mais invisível. Não para os outros, para você mesma. Hoje vamos desmontar essa traição silenciosa, e você vai aprender a nascer de novo como mulher fortaleza. Não como alguém que nunca erra, mas como alguém que honra sua própria palavra. Mulheres que transformam suas vidas não fazem isso isoladas. Elas criam círculos de força, ambientes onde a ação é natural, não exceção. Você acha que mulheres extraordinárias chegaram lá sozinhas? Não. Elas escolheram estar perto de quem também estava em movimento. E é exatamente por isso que existe um grupo exclusivo no WhatsApp. Se você se sente travada na vida, vive deixando tudo para depois e não alcança seus objetivos, aproveite esta oportunidade. Clique aqui embaixo na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Lá você tem acesso a materiais práticos que vão te ajudar a superar a procrastinação e transformar seus sonhos em realidade. Entre para o grupo VIP do WhatsApp agora mesmo. Mas deixe isso aberto em outra aba. Você entra depois de absorver o que vem a seguir, porque o próximo insight vai te fazer questionar tudo. Pense na sua confiança como uma casa. Cada promessa que você faz para si mesma é um tijolo nessa casa. Quando você cumpre, você constrói. Quando você quebra, você destrói. E quantas promessas você já quebrou esta semana? Vou acordar cedo amanhã. Você não acordou. Vou começar a estudar hoje. Você adiou. Não vou aceitar desrespeito. Na primeira provocação, você cedeu. Cada uma dessas quebras parece pequena, inofensiva, mas juntas elas formam um padrão. Um padrão que diz: eu não posso confiar em mim mesma. E quando você não confia em si mesma, você se torna invisível. Não porque o mundo não te vê, mas porque você deixou de se ver. Isso é o que eu chamo de integridade pessoal. E integridade pessoal é a base da autoestima. Não estou falando de perfeição. Estou falando de pequenas evidências que você constrói todos os dias. Cumprir uma promessa para si, por menor que seja, é como acender uma luz em uma casa escura. A cada compromisso honrado, você se ilumina um pouco mais. O problema é que quando a mentalidade te trai, quando você aceita desculpas fáceis, quando normaliza a autossabotagem, a casa permanece às escuras. Você começa a duvidar da sua própria palavra, e essa dúvida vira um produto interno que projeta invisibilidade. Tá fazendo sentido? Deixa o like. Agora observe algo que poucas mulheres percebem. Você promete fazer exercícios 3 vezes por semana e termina indo uma vez. Você planeja estudar por 30 minutos e desliga a notificação após 5 minutos. Você diz: hoje eu não vou aceitar desrespeito, e na primeira provocação, cede. Cada um desses atos soa pequeno, mas juntos formam um padrão que reconfigura sua narrativa interna. Não posso confiar em mim, não mereço espaço, posso ser ignorada, e quando você se vê assim, o mundo reflete isso de volta. Pense em uma mulher que decide começar uma rotina de exercícios. Ela acorda na segunda-feira animada, vai para a academia, treina forte. Na terça-feira, ela está com um pouco de dor muscular. Pensa: vou descansar hoje. Na quarta-feira, surge um compromisso inesperado, ela pula o treino. Na quinta-feira, ela já perdeu o ritmo e pensa: vou começar de novo na segunda que vem. Mas na segunda que vem, o padrão se repete. E depois de 3, 4, 5 tentativas frustradas, ela para de acreditar que consegue.
Não foi a academia que falhou, não foi o corpo que falhou, foi a integridade pessoal que foi corroída. Cada promessa quebrada é uma rachadura na fundação da sua confiança. E essas rachaduras vão se acumulando, até que a casa inteira desmorona. E você olha para os escombros e pensa: eu sou invisível, porque ninguém me valoriza. Mas a verdade é mais dura. Você é invisível porque você parou de se valorizar. Não é culpa, é diagnóstico. E diagnóstico existe justamente para apontar onde começar a agir. Você sabia disso? Me diz aqui nos comentários. E se o que você acabou de ouvir fez sentido, faça o seguinte agora. Deixe seu like neste vídeo, não para mim, para a sabedoria. Faça um trato com você. Se até o final deste vídeo você sentir que isso não te ajudou, pode retirar o like. Mas comece agora com uma atitude de quem valoriza conhecimento real. Inscreva-se no canal também. Isso ajuda o algoritmo a entregar essas reflexões para quem realmente precisa. E me conta nos comentários, de que cidade você está assistindo? É incrível ver até onde isso está alcançando. Agora vamos mais fundo. A primeira coisa que você precisa fazer é honrar uma promessa simples hoje. Não escolha algo grandioso, escolha algo plausível, concreto e que você sabe que pode cumprir ainda hoje. Pode ser tomar água antes das 10 da manhã, pode ser arrumar a cama, pode ser mandar aquela mensagem que está postergando, pode ser estudar 15 minutos. Não é sobre o tamanho da realização, é sobre a repetição da palavra que você dá a si mesma. Quando você cumpre, sua mente recebe provas de que pode contar com você. E quando sua mente começa a confiar, seu comportamento muda. Você passa a se posicionar, a exigir respeito, a não se apagar. Mas existe um detalhe que a maioria ignora. A promessa precisa ser mensurável, não pode ser vaga. Vou ser mais disciplinada. Não é mensurável. Vou acordar às 6 da manhã por 7 dias seguidos. É mensurável. Vou cuidar mais de mim. Não é mensurável. Vou caminhar 15 minutos todos os dias desta semana? É mensurável. Porque quando a promessa é vaga, sua mente encontra 1000 maneiras de te convencer que você cumpriu. Quando a promessa é específica, não há como mentir para si mesma. E essa honestidade radical consigo é o que constrói presença. Pense nisso como um videogame. Seu objetivo é um jogo com níveis. Nível 1. Uma tarefa pequena e óbvia que te dá 10 pontos de experiência. Nível 2. Algo um pouco mais desafiador que rende 25 pontos. Nível 3. Um objetivo maior que exige esforço, mas te leva a um chefe que antes te assustava. Se você tentar pular todos os níveis e ir direto para o chefe, você fica frustrada e desiste. Se você só faz a mesma tarefa fácil o tempo todo, perde a progressão e cansa. O truque é calibrar desafios. O nível deve ser possível, mas não entediante. Deve dar algum desconforto, mas não paralisar. Ao completar cada nível, você ganha evidências internas, experiência, e isso muda sua sensação de visibilidade. A cada vitória, por menor que seja, você fica mais visível para si mesma. E quando você se vê, o mundo também começa a te ver. Gostou dessa dica? Deixa o like. Agora vamos tornar isso prático. Pegue um objetivo maior. Por exemplo, melhorar meu condicionamento e quebre em 3 marcos. Nível 1. Caminhar 15 minutos por dia durante 7 dias. Nível 2. Incluir 2 sessões de 30 minutos de exercício por semana por 3 semanas. Nível 3. Participar de uma aula ou corrida de 5 quilômetros em um mês. Cada avanço deve ser registrado. Um cheque no calendário, uma mensagem para uma amiga, um print no celular. Essas anotações são sua prova. Quando a mentalidade começa a ver provas, ela passa a confiar. E confiança dá presença. Mas observe algo crucial aqui. A maioria das pessoas pula o registro. Elas fazem a tarefa e seguem em frente. E no final do mês, quando olham para trás, não conseguem ver o progresso, porque não há evidência tangível. O registro é o que transforma a ação em frequência, e frequência é o que constrói identidade. Imagine uma mulher que decide estudar um idioma novo. Ela baixa o aplicativo, faz a primeira lição, se sente motivada. No segundo dia, faz mais uma lição, outro X. No terceiro dia, ela esquece. No quarto dia, ela lembra, mas está cansada.
No quinto dia, já perdeu o hábito, e depois de 2 semanas, ela nem abre o aplicativo. Agora, imagine a mesma mulher, mas com uma pequena diferença. Ela baixa o aplicativo, faz a primeira lição e marca um X no calendário. No segundo dia, faz mais uma lição, outro X. No terceiro dia, ela olha para os 2 Xs no calendário e pensa: não vou quebrar a sequência. Ela faz a lição, mais um X. E assim, dia após dia, a sequência cresce. E cada X no calendário é uma prova de que ela é uma pessoa que cumpre. Não é sobre motivação, é sobre evidência. E evidência reconstrói confiança.
O espaço emocional que você ocupa tem impacto direto na sua coragem de ser vista. Observe algo que acontece com frequência. Você decide fazer uma mudança, começa a acordar mais cedo, começa a estudar, começa a treinar e compartilha isso com alguém próximo. E essa pessoa responde: "Ah, você sempre diz isso, semana que vem você desiste." Ou "Cuidado para não se esforçar demais e se frustrar." Ou "Todo mundo tenta isso e falha." Essas frases parecem inofensivas, podem até parecer preocupação, mas o que elas fazem é minar sua confiança antes mesmo de você começar. Elas plantam a dúvida, e a dúvida corrói frequência. Porque quando você está começando, quando a disciplina ainda é frágil, você precisa de reforço positivo, não de ceticismo disfarçado de cuidado. Então, escolha bem quem você compartilha seus planos. Compartilhe com quem celebra suas pequenas vitórias, não com quem prevê suas derrotas. E se você não tem ninguém assim ao seu redor agora, guarde seus planos para si. Plante em silêncio. E quando os resultados começarem a aparecer, não haverá espaço para dúvida, porque evidência silencia a crítica. O que você aprendeu agora vale ouro. Deixa o like. Pense em uma fortaleza sitiada. Sua mente é essa fortaleza, mas ela está sob cerco constante. Notificações, distrações, desculpas, medos e, pior, pessoas que minam sua confiança. Cada dia que você adia, há um dia que o cerco aperta. Cada objetivo que você deixa para depois é uma muralha que desmorona. Você não pode vencer esse cerco sozinha. Mulheres fortes sabem disso. É por isso que elas mantêm contato constante com outras que buscam excelência. Elas criam sistemas de suporte contra a procrastinação. Se você se sente travada na vida, vive deixando tudo para depois e não alcança seus objetivos, aproveite esta oportunidade. Clique aqui embaixo na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Lá você tem acesso a materiais práticos que vão te ajudar a fortalecer sua mente. Entre para o grupo VIP do WhatsApp agora mesmo, mas deixe aberto em outra aba. Você volta depois de terminar este vídeo, porque o próximo insight vai mudar como você age diariamente. Agora vamos falar de algo que corrói presença sem você perceber: perfeccionismo. Ele veste a roupa do esforço, mas funciona como desculpa. O perfeccionismo te faz esperar pelo momento ideal, pela condição perfeita, pelo resultado impecável. Resultado: procrastinação e regressão. Em vez disso, abrace o erro como informação. Errar é parte do jogo. Se você completou 80% da promessa, celebre e ajuste. Se falhou, revise o nível. Talvez estava alto demais, talvez faltou ajuste de contexto. Progresso, não perfeição, é o que constrói visibilidade. Vou te contar sobre uma mulher que eu observei de perto. Ela queria escrever um livro, tinha a ideia há anos, mas toda vez que sentava para escrever, ela travava, porque queria que a primeira frase fosse perfeita, queria que o primeiro parágrafo fosse impecável. E como nada que ela escrevia era bom o suficiente, ela apagava tudo e começava de novo, e apagava de novo. E depois de meses fazendo isso, ela tinha 0 páginas escritas. Então, ela mudou a abordagem. Ela decidiu: vou escrever 200 palavras por dia. Não importa se for ruim, só vou escrever. Nos primeiros dias, o que ela escreveu era realmente ruim. Mas ela continuou: 200 palavras por dia. E depois de 2 semanas, ela tinha quase 3.000 palavras. E quando ela releu, percebeu que não estava tão ruim quanto pensava. Havia trechos bons, havia ideias aproveitáveis. E mais importante, ela tinha evidência de que era capaz de escrever. 6 meses depois, ela tinha o primeiro rascunho completo do livro. Não era perfeito, mas era real. E real é infinitamente melhor do que perfeição na imaginação. Porque perfeição paralisa. Progresso liberta. Inscreva-se no canal se ainda não fez isso. Pense em uma mulher que decide emagrecer. Ela anuncia para todo mundo: vou começar na segunda, vou perder 10 quilos. Isso vira piada interna quando ela desiste. Então ela muda o roteiro.
Deixa de anunciar. Começa a trocar um lanche por dia. Caminha 15 minutos. Registra pequenas vitórias. Quando o resultado aparece, ninguém tem como desmerecer. O que aconteceu ali não foi só perda de peso, foi ganho de credibilidade consigo mesma. Ela aprendeu a confiar na própria vontade, sem precisar de plateia. E é aqui que a maioria das mulheres se perde. Elas querem validação antes do resultado, querem aplausos antes da vitória. Mas o mundo não funciona assim. O mundo respeita evidência, e evidência só se constrói com ação silenciosa. E tem mais. Quando você anuncia seus planos, você recebe uma dose de dopamina pelo simples fato de contar. Seu cérebro registra parcialmente como já feito, e a urgência de realmente fazer diminui. É um truque químico que sabota sua execução. Por isso, mulheres que realmente transformam suas vidas têm algo em comum. Elas falam menos, fazem mais. Não postam cada tentativa, postam o resultado. Não anunciam cada passo, anunciam a chegada. E isso não é sobre esconder o processo, é sobre proteger a frequência. Porque frequência frágil precisa de silêncio para se fortalecer. Você concorda com isso? Me diz nos comentários. Agora observe algo que poucas mulheres entendem. A mudança não é sobre se tornar perfeita, é sobre ser contínua, é sobre alinhar palavra e ação. Nossa sociedade cultiva metas grandiosas e resultados rápidos, mas a verdade é que visibilidade se conquista com repetição. Muitas mulheres confundem intensidade com eficácia. Fazer muito um dia e nada no próximo não constrói confiança. Fazer pouco todos os dias constrói. Pense em colher uma horta. Regar por 5 minutos toda a manhã rende muito mais do que inundar uma vez por semana. A autoimagem responde a sinais, e sinais consistentes de cumprimento criam uma nova narrativa. Essa pessoa cumpre seu pacto consigo mesma. E quando você começa a se ver com esse olhar, o mundo também começa a perceber. Existe um estudo fascinante sobre formação de hábitos. Descobriram que não são os 21 dias que criam um hábito. É a frequência com que você repete a ação que determina a velocidade de consolidação. Se você faz algo todos os dias, mesmo que por 5 minutos, seu cérebro aprende mais rápido do que se você fizer algo por 1 hora, mas apenas uma vez por semana. Porque o cérebro responde à repetição, não à intensidade isolada. E isso muda tudo. Você não precisa de horas livres para transformar a sua vida. Você precisa de 5 minutos diários de frequência. 5 minutos de leitura todos os dias constroem mais repertório do que 1 hora de leitura uma vez por mês. 5 minutos de exercício todos os dias constroem mais saúde do que 1 hora de exercício uma vez por semana. 5 minutos de estudo todos os dias constroem mais conhecimento do que 1 hora de estudo uma vez por quinzena. Frequência vence intensidade. E frequência constrói identidade. Porque quando você faz algo todos os dias, você deixa de ser alguém que tenta. Você se torna alguém que é. Você não é mais alguém que tenta ler. Você é uma leitora. Você não é mais alguém que tenta treinar. Você é alguém que treina. Você não é mais alguém que tenta estudar. Você é uma estudante. E essa mudança de identidade é o que te torna visível. Primeiro para você, depois para o mundo. Tá fazendo sentido? Deixa o like. Agora vamos falar de algo delicado, mas necessário. Existem momentos em que você vai falhar. Você vai quebrar a sequência. Vai perder um dia, ou 2, ou uma semana. E é aqui que a maioria desiste, porque elas acreditam que a falha invalidou todo o progresso, mas não invalida. Pense na sua jornada como uma escadaria. Se você está no degrau 20 e tropeça, você não volta para o degrau 0. Você volta para o degrau 19 ou 18. E tudo o que você precisa fazer é subir de novo. A falha não apaga o progresso, ela apenas pausa. E a diferença entre mulheres que transformam suas vidas e mulheres que desistem está aqui. As que transformam tratam a falha como informação. Por que eu falhei?
O que aconteceu? Como eu ajusto? As que desistem tratam a falha como sentença. Eu sabia que não conseguiria. Eu sempre falho. Não adianta tentar. A falha é a mesma, mas a interpretação é diferente, e a interpretação determina se você continua ou para. Então, quando você falhar, e você vai falhar, respire. Observe o que aconteceu. Ajuste o nível se necessário e recomece. Não do zero, do lugar onde você parou. Porque cada vez que você recomeça, você está provando para si mesma que desistir não é uma opção. E essa prova reconstrói confiança mais do que qualquer sequência perfeita. O que você acha disso? Me conta aqui embaixo. Você conhece alguém que precisa ouvir isso agora? Compartilha esse vídeo com essa pessoa. Você pode estar salvando ela de anos de frustração. Continue aqui comigo. O que vem agora é prático. Agora vamos para os exercícios. Porque teoria sem prática é apenas entretenimento. E você não está aqui para ser entretida. Você está aqui para transformar. Pegue um papel e uma caneta. Sério, pause o vídeo se precisar, porque é isso que vai gerar a verdadeira transformação em você. Não é só assistir, é fazer. Exercício 1. Promessa mínima de 24 horas. Escolha uma promessa para cumprir nas próximas 24 horas. Algo concreto e pontual. Anote no lugar que você vê com frequência. Pode ser algo que leva menos de 15 minutos. O foco é garantir a execução para gerar confiança imediata. Por exemplo, vou tomar 1 litro de água antes das 18 horas. Vou arrumar minha cama assim que acordar. Vou estudar 10 minutos sobre tema específico. A promessa precisa ter 3 características obrigatórias. Primeira, ser específica, não pode ser vaga. Segunda, ser mensurável. Você precisa saber se cumpriu ou não. Terceira, ser possível. Se você escolher algo impossível, você vai quebrar a confiança, não construir. Anote agora. Escolha a sua promessa. E quando cumprir, marque um X grande no papel. Esse X é sua primeira evidência. Exercício 2. Sistema de níveis. Quebre um objetivo maior em 3 níveis. Nível 1 para as próximas 2 semanas. Nível 2 para o mês. Nível 3 para o trimestre. Anote como vai medir cada nível. Por exemplo, se o objetivo é melhorar a minha saúde mental, nível 1, meditar 5 minutos por dia durante 14 dias. Nível 2, incluir caminhadas de 20 minutos 3 vezes por semana durante 1 mês. Nível 3, fazer terapia semanal por 3 meses. Cada avanço precisa ser registrado, um check no calendário, uma foto da lista riscada, uma mensagem para você mesma. Essas anotações são sua prova de que você está cumprindo, e prova reconstrói confiança. Use um calendário físico, se possível, porque o ato de marcar com a mão tem mais peso psicológico do que clicar em um aplicativo. Há algo sobre pegar a caneta, fazer o X e ver visualmente a sequência crescer. Isso ativa áreas do cérebro ligadas à recompensa e compromisso. Seu cérebro vê o padrão visual e pensa: eu estou cumprindo, eu sou consistente. E essa narrativa interna é o que transforma a invisibilidade em presença. Exercício 3. Exposição controlada. Planeje uma exposição controlada. Identifique uma situação que te assuste um pouco e faça um ensaio menor. Por exemplo, se falar em público te paralisa, comece falando por 2 minutos com uma amiga sobre um tema que você domina, ou gravando um vídeo curto para você mesma. Se impor limites te assusta, comece dizendo não para algo pequeno e sem consequências graves. Por exemplo, não, obrigada, quando alguém oferece algo que você não quer. Se pedir ajuda te paralisa, comece pedindo algo simples para alguém que você confia. Por exemplo, você pode me ajudar com isso? A exposição precisa te dar um leve desconforto, mas não terror. Se você sentir terror, o nível está alto demais. Abaixe o nível, porque o objetivo não é provar coragem. É construir competência. E competência se constrói com prática progressiva, não com saltos no abismo. Use o resultado como dado, não como sentença. O que funcionou? O que precisa ajustar?
Anote tudo, porque cada ensaio é informação, e informação te prepara para o próximo nível. Exercício 4. Curadoria emocional de 7 dias. Faça uma curadoria rápida do seu círculo. Escolha uma relação que você precisa limitar nos próximos 7 dias e uma relação que você precisa nutrir com mais presença. Aproxime-se de quem celebra suas pequenas vitórias. Distancie-se de quem mina sua confiança. Não precisa ser dramático, pode ser apenas reduzir o tempo de conversa ou escolher não compartilhar seus planos com quem sempre te desencoraja, ou deixar de responder mensagens imediatamente para quem drena sua energia. Limites são cuidado, não crueldade, e você merece proteger seu espaço emocional, porque esse espaço é onde sua confiança se reconstrói. Anote agora: uma pessoa para limitar, uma pessoa para nutrir. E observe como sua energia muda ao longo da semana. Exercício 5. Registro de vitórias. Ao fim de cada dia, durante os próximos 14 dias, anote uma pequena vitória, algo que você prometeu e cumpriu, mesmo que pareça insignificante. Acordei no horário que planejei. Não cedi à provocação de uma colega. Estudei 10 minutos como prometi. Bebi água suficiente hoje. Disse não sem me justificar excessivamente. Ao final dos 14 dias, você terá uma lista de evidências, e essa lista vai mudar a forma como você se vê. Porque quando você olha para trás e vê 14 vitórias, por menores que sejam, você não pode mais dizer que é alguém que não cumpre. A evidência contradiz a crença limitante, e evidência vence crença. Sempre. Use um caderno específico para isso. Não anote no celular, não anote em papéis soltos. Um caderno que é só seu, porque esse caderno vai se tornar um registro sagrado da sua transformação. E nos dias difíceis, quando a dúvida voltar, você vai abrir esse caderno e vai ler suas vitórias e vai lembrar que você é capaz. Essa dica mudou minha vida. Deixa o like se fez sentido. Exercício 6. Frase de poder. Repita comigo agora. Eu honro minha própria palavra. Diga em voz alta. Escreva isso no espelho do banheiro. Repita todos os dias ao acordar. Essa frase vai reprogramar sua integridade pessoal, porque palavras repetidas com intenção se tornam crença, e crença se torna ação, e ação se torna identidade. Mas não repita mecanicamente. Repita com presença. Olhe para si mesma no espelho. Olhe nos próprios olhos e diga como se fosse uma promessa sagrada. Eu honro minha própria palavra. Porque é isso que você está fazendo. Você está fazendo um pacto consigo mesma. Um pacto de que a partir de agora sua palavra vale. Para você mesma. Exercício 7. Compartilhamento com responsabilidade. Escolha uma pessoa de confiança. Compartilhe sua promessa mínima com ela. Peça para ela te cobrar gentilmente. Responsabilidade externa aumenta a taxa de cumprimento. E ter uma testemunha escolhida te ajuda a honrar seus compromissos. Mas escolha com cuidado. Não compartilhe com quem vai te julgar se você falhar. Compartilhe com quem vai te apoiar para recomeçar. Porque o objetivo não é pressão que paralisa, é apoio que fortalece. Diga algo como: eu prometi para mim mesma que vou... Ação específica, por período. Você pode me perguntar sobre isso no final da semana? Não para me cobrar, mas para me lembrar que eu sou capaz. E quando essa pessoa perguntar, seja honesta. Se você cumpriu, celebre. Se você falhou, reconheça. E conte o que vai ajustar. Porque honestidade radical consigo mesma é o que reconstrói confiança. Se você fizer só o primeiro exercício hoje, já fez mais do que muita gente. E isso basta para começar a mudar a narrativa interna. Gostou desses exercícios? Me diz nos comentários qual você vai fazer primeiro. Agora, pense em algo que você vem prometendo há muito tempo. Aquilo que você está cansada de adiar. Pode ser um projeto, uma mudança de hábito, uma conversa difícil. Anote em 3 linhas o que seria a primeira pequena ação concreta que prova que você está agindo. Não é um plano perfeito, é um passo que você pode dar ainda hoje. Anotou? Ótimo!
Esse microgesto é mais poderoso do que qualquer discurso motivacional, porque a ação silenciosa constrói fortaleza interior. E fortaleza interior é o que te torna visível, primeiro para você mesma, depois para o mundo.
E quando você aplica tudo isso, você deixa de ser invisível. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. E quando você muda, o mundo reflete isso de volta. Pense em uma árvore que foi podada demais. Galhos cortados, crescimento reprimido, presença diminuída. Essa árvore pode parecer morta, mas as raízes ainda estão lá. E quando você para de podar, quando você permite que a árvore cresça, quando você nutre as raízes com água e sol, a árvore não apenas volta a crescer, ela cresce mais forte, mais alta, mais presente. Você é essa árvore, e cada promessa cumprida é água nas raízes, cada vitória registrada é sol nas folhas, cada exposição controlada é crescimento nos galhos. E aos poucos você para de ser invisível, porque você ocupa espaço, não com arrogância, mas com presença natural, com autoridade conquistada, com confiança reconstruída. E essa presença não precisa de explicação, ela simplesmente é. Você sabia que é possível reconstruir confiança assim? Me conta nos comentários. Agora vou te contar algo que poucas pessoas percebem. A jornada de se tornar visível não é linear. Haverá dias em que você vai se sentir poderosa e haverá dias em que a invisibilidade vai voltar. Isso é normal, esperado, humano. O que muda não é a ausência de dias difíceis. O que muda é como você responde a eles. Antes você desistia. Agora você ajusta. Antes você via a falha como sentença. Agora você vê como informação. Antes você quebrava a confiança e não reconstruía. Agora você quebra, reconhece e reconstrói, mais forte. Essa é a diferença entre mulheres que transformam suas vidas e mulheres que ficam presas no ciclo. Não é a ausência de falha, é resiliência diante da falha. E resiliência se constrói com prática, com frequência, com pequenas vitórias que provam que você é capaz de recomeçar. Então, nos dias difíceis, volte para o básico, volte para a promessa mínima, volte para o nível 1. Não tente fazer tudo de uma vez, apenas honre uma pequena promessa, e quando você cumprir, marque seu X. E continue, porque continuidade vence intensidade, sempre. O que achou desse aprendizado? Vale o seu like? Agora chegamos ao momento final, e eu quero que você entenda algo profundo. Você não nasceu para ser invisível. Você foi condicionada a se encolher, a se fazer pequena, a quebrar promessas consigo mesma até acreditar que sua palavra não vale. Mas isso pode mudar. Hoje, agora, com uma pequena promessa, com um pequeno passo, com uma pequena vitória, e depois outra, e outra, e outra, até que invisibilidade não seja mais sua identidade, até que presença seja, até que você olhe no espelho e veja uma mulher que honra sua própria palavra, uma mulher que cumpre o que promete, uma mulher que constrói evidências, uma mulher que se tornou mulher fortaleza. Não porque nunca falha, mas porque sempre recomeça. Não porque é perfeita, mas porque é consistente. Não porque precisa de validação externa, mas porque constrói confiança interna. E essa mulher, ela não é invisível. Ela é impossível de ignorar. Não porque grita, mas porque existe plenamente. E você pode ser essa mulher, a partir de hoje, com uma pequena promessa cumprida. Agora você sabe que sua invisibilidade começou dentro de você. Você sabe que integridade pessoal constrói presença. Você sabe que pequenas promessas cumpridas geram evidências reais. Você sabe que frequência vence intensidade.
Você sabe que exposição controlada desenvolve competência. Você sabe que curadoria emocional protege sua energia. A pergunta agora é: você vai aplicar ou apenas concordar? Deixa nos comentários qual foi sua maior reflexão deste vídeo e me conta, qual promessa mínima você vai cumprir hoje? Compartilhe com quem precisa ouvir isso, porque essa sabedoria pode mudar uma vida. Inscreva-se no canal se ainda não fez isso. Em alguns segundos vai aparecer um vídeo transformador na tela. Ele é o próximo passo da sua jornada. Não o ignore, porque cada vídeo aqui no Mulher Fortaleza foi feito para te tirar da invisibilidade que você mesma criou e te colocar no lugar que sempre foi seu. A escolha sempre foi sua.